teorias da conspiração brasileiras. É, a gente tá vendo iceberg. É. Fazer o quê? Contato com seres de outro planeta. Uma suposta cidade perdida. O capeta está aqui, ó. E crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho para realizar magia negra. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Busque conhecimento. A propósito, eu sei que isso vai parecer meio óbvio, mas eu sou obrigado a botar isso no vídeo porque tem muita gente burra. O iceberg literalmente tem teorias da conspiração no nome, então obviamente a maioria das coisas daqui se tratam de apenas especulação, teorias malucas sem provas, ou acontecimentos factuais que podem ser interpretados... Não! Desmonetizou! Maior, Ô, Joseph. Gatinho, por favor. que por si não possui provas concretas. Eu confio na minha Todos os meus vídeos que apareceram essas duas malditas torres foram desmonetizados. Absolutamente todos. audiência suficiente pra deixar O YouTube, não sei, é um tesão em desmonetizar vídeo que aparece essa merda. pra vocês decidirem quais teorias vocês acham verídicas ou meramente interessantes, e eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Além disso, várias das teorias têm referências políticas, então por favor não tornem os comentários desse vídeo um debate de esquerda versus direita, por favor. Enfim, espero que gostem do vídeo. Por favor, faça um debate de esquerda versus direita nos meus comentários. Como se tivesse esquerdista aqui. Busque conhecimento. O ET Bilu é um dos casos de extraterrestres mais icônicos do Brasil. Não dá, Tudo velho, eu odeio a começou na Record. cidade de Corguinho, Eu odeio a no Mato Record. Grosso do Sul, onde vários moradores passaram a afirmar que estavam vendo luzes, OVNIs e aparições de seres alienígenas. Com isso, um homem chamado Urandir fundou uma organização chamada Projeto Portal, cujo objetivo era pesquisar e catalogar avistamento de... Eu não tanco louquinho. Posso... Eu simplesmente não suporto louquinho, velho. Eu não suporto louquinho. Eu não suporto louquinho. Eu não tenho mais paciência pra louquinho. Eu, tipo, não dá. Eu vejo essa galera, eu sinto nojo. Eu vejo o Bobson assim, eu sinto nojo. de OVNIs naquela região, até que um dia, ao passarem por um matagal... Nem todo Urandir é um Bruce Shield, mas todo Bruce Shield é um Urandir em potencial. De noite, eles Por exemplo, o Urandir, se o nome dele fosse Francisco, ele não faria esse tipo de coisa, viu? avistaram um ser de olhos brilhantes que falava português e se comunicou com eles, esclarecendo que era um alienígena chamado Bilu e que veio à Terra para espalhar sua mensagem. Convencidos que haviam finalmente encontrado um extraterrestre, o Projeto Portal entrou em contato com a Rede Record para que eles visitassem Bilu É sempre a Record. e espalhassem essa evidência de Ó, o tio Júnior é. alienígena para o Brasil e o resto do mundo. Busque conhecimento. Não, não tô te vendo aqui não. Acende mais um pouquinho. Ah, tá. O objetivo não foca-se na luz física de vocês, então Bilu vai transformar a luz nossa vibracional em uma luz física. Ah, vi. Tô te vendo. Não sabe uma luz física. Ah, Uma luz nossa vibracional em uma luz física. ah. Tô te vendo. Ah, que legal. Mas só a câmera tá vendo, a gente não tá vendo, não. Ah, a gente queria te ver. Você tá agachado, Bilu? Eu É. estou muito parecido com vocês. Sim, Bilu. Desligar o rádio. Tá, vou desligar. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. A reportagem sobre Mano, o ET Bilu você tá tomando alcançou cu, cara. recordes de audiência e se tornou uma sensação na internet. Contudo, existem também incrédulos que questionam a veracidade do ET Bilu, Sério? dizendo que ele se tratava meramente de um homem de capacete agachado no matagal. A gente vê aqui, tem uma estrutura aqui em cima que
Parece um capacete ao contrário, ou algo assim. Talvez um capacete um pouco maior, né? Mas que isso tivesse colocado em cima da cabeça dessa pessoa que a gente vê de óculos embaixo. E a gente pode delinear o rosto em vermelho. Nossa, pior que um capacete mesmo. O óculos. E depois aquela estrutura de cima, onde as setas ali apontam que seriam os olhos, que na verdade são 2 pequenos focos de luz. O caso Celso Daniel é um dos casos mais Aqui é complicado, aqui tá na cara o que aconteceu, né? controversos da história brasileira e o centro de diversas teorias famosas. A história é que em janeiro de 2002, o prefeito da cidade paulista de Santo André, Celso Daniel, do Partido dos Trabalhadores, foi perseguido por uma quadrilha após jantar em um restaurante com seu assessor, Sérgio Gomes, mais conhecido como Sombra. Após o carro onde Celso e Sombra serem encurralado e alvejado por tiros, os bandidos sequestraram Celso, mas deixaram Sombra ileso no local, que então chamou a polícia. No dia seguinte, o corpo de Celso foi encontrado e os membros da quadrilha foram presos. De acordo com o relatório oficial da Polícia Federal, Então, o caso do Celso Daniel é muita gente que acabou desfalecendo ao longo dos dias. Celso Daniel foi sequestrado por engano e o crime não foi premeditado. A quadrilha responsável pelo crime eram sequestradores relâmpago, cujo modus operandi se resumia em patrulhar por bairros nobres procurando carros importados, assumindo que o dono de um carro importado seria rico e que, quando sequestrado, poderia pagar um grande valor de resgate. A quadrilha perseguiu o Celso Daniel por conta de seu carro, mas ao perceberem que ele se tratava de um prefeito, decidiram matá-lo, pois ele era um peixe grande demais. Contudo, essa versão oficial dos fatos não foi aceita pelo público e nem pela família de Celso Daniel, que creem no fato do crime ter sido sim premeditado e que alguém havia mandado matar o prefeito. Primeiramente, duas testemunhas do incidente... Alguém. Eu não sei de nada. Meses posteriores, o funcionário... Tamo conspirando, mas tudo bem. Do serviço funerário que recolheu o corpo de Celso Daniel e foi o primeiro a reconhecer o rosto... Foi alguém, companheiro. Também foi assassinado. O líder da quadrilha que sequestrou o Celso Daniel foi assassinado na prisão. O homem que dividia a cela com o líder da quadrilha também foi assassinado. O investigador que... Aliás, alguém falou de sushi aí no chat. Cara, eu nunca comi lula. Dizem que é bem intragável, tá ligado? É uma comida bem ruim, mas um dia eu vou testar. Mas, sabe, eu nunca tive interesse em lula. Ligou para o líder da quadrilha na véspera do incidente, também foi assassinado. E um médico chamado Carlos Printes foi assassinado após emitir um laudo que indicava que Celso Daniel havia sido torturado antes de morrer, inclusive divulgando isso em uma entrevista com Jô Soares, que fez apenas alguns dias antes de ser morto. Outras coisas que apontam para uma possível conspiração é o fato que Celso Daniel estava envolvido em um grande esquema de corrupção do Partido dos Trabalhadores, onde prefeituras do PT foram acusadas de realizar contratos com empresas privadas. E o dinheiro não estava indo para causa, o dinheiro estava indo para uso de CPFs a benefício próprio, não a causa. Aí ele ficou muito bravinho e aí aconteceu esse sequestro relâmpago completamente aleatório. Complicado, né? É muito assustador, tá ligado? O cara, ele briga com a alta cúpula do Partido dos Trabalhadores e dias depois ele é sequestrado em um caso que não tem nenhuma correlação. E em troca, os donos dessas empresas deveriam pagar uma propina ao partido, que então usava desse dinheiro ilícito para bancar suas campanhas. De acordo com um dos homens que conhecia o líder daquela quadrilha de sequestradores, ele disse que ele havia sido contratado para realizar um crime de, entre aspas, queima de arquivo de um peixe grande. E o irmão de Celso Daniel afirmou que Celso tinha consigo um dossiê com o propósito de denunciar aquele esquema de Caixa 2 e delatar contra o PT. Mas até hoje, a versão oficial continua sendo a que Celso Daniel foi morto por acaso.
Em 28 de agosto de 1966, os corpos de Miguel Viana e Manuel Cruz foram encontrados em um morro. Os dois homens eram técnicos de eletrônica, estavam vestidos formalmente e usando máscaras de chumbo cobertas por uma película de plástico. Ao lado dos cadáveres também foi encontrado um pedaço de papel que continha essas anotações. 16h30, está local determinado. 18h30, ingerir cápsula após efeito. Uma coisa que eu gostei desse vídeo do Menino Thomas aqui é que ele não coloca um tom, tipo, uma música pesada, densa. Oh, nossa, olha que assunto super pesado. Uma música dramática. Não, a música é... Proteger metais, aguardar sinal, máscara. Os corpos já em decomposição foram levados ao IML. Ah, Lula é um peixe carnívoro? Ele mata outros peixes grandes também? Faz sentido. Matar peixes grandes. Que não encontrou nenhum sinal de envenenamento, violência, drogas e sequer uma única causa de morte aparente, como se eles simplesmente tivessem morrido de forma espontânea. Meu pai foi sindicalista da CUT. Ele me contou a história de um presidente de sindicato chamado Oswaldo Cruz Jr., que bateu boca numa reunião com o PT, numa reunião do PT com a presença do Painho. Semanas depois ele foi churrascado na sua mesa por um outro sindicalista chamado Zezé. Tem notícia na Folha de São Paulo. Investigadores descobriram que Miguel e Manuel faziam parte de um grupo de pesquisas científicas e espiritualistas, e em suas possessões foram encontradas diversas publicações relacionadas ao esoterismo e contato com espíritos. Uma mulher que morava no lugar próximo de onde os corpos foram encontrados foi entrevistada por uma revista, e eles afirmaram que testemunharam um, entre aspas, objeto voador bem grande, arredondado, com tons de laranja e um círculo vermelho brilhante em sua volta, sobrevoando o morro, antes de desaparecer. Curiosamente, a família afirmou que viram isso no dia 17 e por volta das 19 horas, o que confere com o Não brinquem com a gnose. Nunca brinquem com a gnose. dia e horário estimados da morte dos rapazes de acordo com o IML. Até hoje não existe nenhuma explicação oficial para a morte dos rapazes, embora teoriza-se que os dois estavam tentando entrar em contato com seres extraterrestres e as máscaras de chumbo tinham o propósito de protegê-los da radiação. Se isso for verdade, parece que eles conseguiram. A Agência Brasileira de Inteligência, ou ABIN, é uma agência do governo cujo propósito oficial é identificar oportunidade de interesse para o país, defender a soberania nacional e investigar ameaças reais e potenciais ao Brasil. Como ela se trata de uma agência de inteligência semelhante à CIA dos Estados Unidos ou à MI6 do E tem funcionário público, você sabe quem trabalha na ABIN. Reino Unido, os detalhes de suas operações são mantidas em sigilo e fora do conhecimento do público, o que gera muita especulação sobre a atuação dessa agência, que serve como base para algumas teorias de conspiração na internet. Algumas dessas teorias afirmam que a ABIN espiona oponentes do governo, se infiltram em grupos dissidentes na internet, criam seus próprios grupos dissidentes falsos para atrair... Não, tá na cara, irmão. Quando você vê um bizarro, tá ligado? Sempre tem uma criatura bizonha, tá ligado? Ultra extremista de direita, tá ligado? Completamente fora da realidade, falando absurdos. Esse cara é da ABIN. Sempre. É sempre um bizarro da ABIN. É sempre. Possíveis extremistas, realizam ataques false flag no Brasil ou até mesmo operam em território estrangeiro de forma irregular para coletar informações ou realizar operações secretas que sejam de benefício ao governo brasileiro. ABIN e OPF. Também fala-se de passagem que a ABIN é a sucessora da SNI, que serviu como a polícia... Não é, mas é a sucessora. Militar, e após a dissolução da SNI, vários de seus integrantes simplesmente passaram a trabalhar na ABIN. Uma teoria de conspiração / lenda urbana que existe sobre Brasília é que existe uma grande rede de túneis subterrâneos na cidade que conectam o Palácio do Planalto com outros edifícios do governo e pontos estratégicos como quartéis e aeroportos. De acordo com a lenda, esses túneis foram criados logo na construção de Brasília a mando do próprio JK, devido à crescente tensão entre o executivo e o exército. Pior que nem a lenda urbana, esses túneis existem. Então, temendo um golpe de estado ou tentativa de assassinato, Juscelino ordenou a criação desses túneis para servirem como rotas escapatórias secretas para o presidente e membros cruciais do governo e Congresso. Em 2024, foram circulados vídeos que afirmavam que a Polícia Federal havia encontrado túneis e câmeras secretas subterrâneas em Brasília, embora esses vídeos seriam ditos como falso por sites de checagem. No começo dos anos 2000, a franquia Yu-Gi-Oh! Chegou no Brasil, acompanhado de um desenho animado, merchandise e, é claro, o jogo de cartas. A franquia se tornou bem popular no Brasil quase que instantaneamente, mas também causou uma grande controvérsia por conta da circulação de uma teoria que afirmava que o jogo se tratava de um jogo satânico. O chamado Baralho do Diabo era descrito como um jogo onde crianças eram ensinadas a invocarem demônios e feitiçaria para matar o adversário. É isso mesmo, é isso mesmo. Pais, tirem os Yu-Gi-Oh! E os Magics dos seus filhos, taquem fogo ou vendam pra mim. Pago 10ão por lote. E símbolos que guiavam a criança ao ocultismo. Essa narrativa foi repercutida pela grande mídia da época e vários pais preocupados proibiam seus filhos de jogar o jogo e assistir o desenho. Na televisão, o apresentador Gilberto Barros dedicou uma matéria em seu programa para expor e denunciar o Baralho do Diabo. Filho da puta.
acabou virando Lost Media, e após entrarem em contato com a Band, a emissora supostamente pediu um pagamento de mais de 100 mil reais para que as imagens fossem publicadas. De qualquer maneira, a reportagem foi encontrada de graça, após alguém simplesmente perceber que outra pessoa aleatória já tinha postado ela no YouTube vários anos atrás. Algumas pessoas escreveram e-mails dizendo que eu exagerei. Que não é bem assim. Muito bom. Quando é assim, eu prefiro pecar por excesso. Quando a fórmula é essa, eu prefiro pecar por excesso. Eu volto a perguntar. Como é que não é bem assim? Vocês viram a carta? O capeta tá aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio. O capeta está aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho para realizar magia negra. Como é que... Olha a música. Olha a música. Você que disse que eu exagerei, tem um filho. Não tem que encher um gordo desse de paulada até ele emagrecer? Olha esse leitão. Filho. Veja o seu filho brincando com essas cartas. O meu sobrinho não desviava o olho. Ele não disse boa tarde, tio Gilberto. Ele não disse. Você é chato, velho, gordo, decrépito. É apenas uma brincadeira. Leão, é um jogo. Milhões de crianças brasileiras estão sendo se viciadas promotores da vara da infância e juventude. Se viciadas. Iludidas. Hipnotizadas. Por essa palhaçada. Por essa indecência. Por essa figura de mau gosto ou figuras de mau gosto. Patético. Pera lá. Brincadeira apenas inocente, não. Brincadeiras que induzem à violência. Brincadeiras que ensinam como bater, como matar. Controvérsias semelhantes também aconteceram com os jogos Magic the Gathering, Dungeons and Dragons e Pokémon, onde esses jogos também eram acusados de Imagina se Warhammer fosse barato e acessível. incentivar a violência e satanismo para crianças. Contudo, a polêmica do Yu-Gi-Oh! Foi maior que todas elas de longe e severamente afetou a popularidade Não tem que dar paulada, tem que botar no Senado. da franquia no país. Sim. O Min 8 é uma agência de influenciadores. Tem um vídeo muito bom no canal Impera, vamos lá ver depois. Fundada em 2017, que serve como uma mediadora entre influencers digitais e empresas publicitárias. A maioria das mais de 400 contas ligadas à Mind se tratam de páginas de fofoca, com a maior delas sendo a Choquei. E juntas, essas páginas possuem mais de 171 milhões de seguidores. 7 a cada 10 pessoas na internet brasileira seguem alguma conta agenciada pela Mind. Surgiu-se teorias que a Mind também exigia que as contas associadas a ela replicassem postagens ordenadas pelos superiores da agência com o objetivo de artificialmente promover certos artistas e influenciadores. A agência respondeu afirmando que isso é mentira e que todos seus influenciadores... Ele usou meu vídeo no iceberg? Pô, que legal. Contudo, o jornal Núcleo realizou uma pesquisa afirmando que 47% de todas as postagens feitas por contas associadas da Mind foi citado. Eram de fato repetidas ou com apenas leves alterações. Essa teoria ficou ainda mais feia quando diversas páginas de fofocas associadas à Mind publicaram uma notícia afirmando que uma menina chamada Jéssica Canedo estava paquerando com o Whindersson Nunes. Ou seja, estou parasitando a parasitagem. A garota foi ridicularizada, perseguida, desenvolveu uma depressão e acabou cometendo suicídio. Sendo que no fim, aquela notícia era completamente falsa, e os perfis da Mind simplesmente republicaram aquilo que era uma print fraudada, puramente por engajamento, causando a morte de uma menina inocente. Nas eleições de 2020... E a Choquei tá aí firme e forte. Nada aconteceu. Ninguém foi preso, ninguém foi investigado, não deu em nada. Deu em churrasco. Um churrasco bem grande. As páginas da Mind passaram a publicar propagandas políticas favorecendo o PT e o candidato Lula, e também injuriando seus oponentes políticos como o Bolsonaro e Ciro Gomes. Surgiu-se então a teoria que a Mind estava sendo manipulada pelo PT para divulgar essas informações, devido às excessivas propagandas, ao fato de uma das fundadoras da agência ser filha de um ex-ministro do Lula e de ter recebido quase R$500 mil em contratos com o governo na época do governo Dilma. Uma teoria de conspiração que vai mais longe ainda afirma que a perseguição injusta contra a Jéssica foi feita por pedido do PT, visto que uma notícia falsa divulgada em grande escala contra uma menina inocente seria favorável para a pauta de regulamentação das redes sociais que Lula estava tentando passar no Congresso, visto que o Jéssica coincidiu com a criação do PL da censura, que acabou sendo engavetado. Também passou a ser especulado que a Mind estava sendo influenciada por empresas e agências estrangeiras como a BlackRock ou a USAID, com o objetivo de divulgar narrativas que favoreciam essas partes. O Chupacu de Goianinha é um criptídeo brasileiro que passou a ser avistado por moradores da cidade de Goianinha, Rio Grande do Norte. Essa criatura era descrita como extremamente alta, pálida e esguia, semelhante a um alienígena. Este ser era dito pela população como agressivo e invadia as casas de suas vítimas de noite para realizar um ato de sucção na cavidade anal das vítimas, em um breve estado de coma. Um animal misterioso está circulando no bairro em Búzios. Segundo moradores, é uma espécie de animal humano que tem fetiches sexuais. O bairro Boa Vista, em Búzios, nunca mais foi o mesmo. Sabe que a cidade de Goianinha ela é conhecida agora pela porra do Chupacu?
Todos os dias, os moradores voltam para suas casas mais cedo para não passar pelo sufoco da noite. Um animal estaria assombrando o bairro. Tá sendo muito difícil. Ontem de madrugada foi um maior susto. Eu acordei com uma menina gritando aqui na rua, gritando. Foi um terror, um terror. E à noite, ninguém mais anda sozinho no bairro. O animal, chamado pelos moradores de Chupacu, ataca as vítimas pelo menos, tira a alma delas e as deixam desacordadas por algumas horas. Segundo o relato de uma das vítimas que preferiu não se identificar, o caso está ficando sério. Tinha acabado de descer da van, né? A van da Vila Verde. Fui andando na rua. Aí ele me pegou por trás. Ele quem? O misterioso animal já teria atacado cerca de 37 vítimas no bairro. E é pedido uma atenção maior no caso, que está sendo investigado pela equipe do Scooby-Doo. A qualquer momento daremos mais informações. Rihanna, é com você. Se fuder, cara. Que maldito. Relatos do Chupacu gradualmente caíram até cessarem em 2023, quando o Chupacu foi baleado e morto em uma troca de tiros com a polícia militar. Que inferno, bicho. Caralho, que idiota. Operações psicológicas, ou PSYOPs, são operações ou séries de eventos artificialmente orquestrados com o objetivo de manipular as massas ou algum grupo específico. PSYOPs são frequentemente usadas em guerras para desmoralizar o inimigo ou conseguir a colaboração de um povo sendo conquistado, mas também foram utilizadas em contextos pacíficos ou até mesmo contra a população do próprio país do perpetuador da PSYOP, com o objetivo de promover uma narrativa, ideologia ou agenda que é favorável ao governo. PSYOPs são frequentemente mencionadas em teorias da conspiração, onde é afirmado que algum evento específico foi orquestrado por algum governo, agência estrangeira ou corporação para favorecer alguma narrativa que seja favorável a ela. Outra teoria afirma que o PSYOP nem é teoria, ela existe, está aí sendo utilizada. Vault 7 no caso, então, irmão, você está consumindo desinformação o tempo todo, de todos os grupos de interesse que você pode imaginar. boom da indústria de inteligência artificial é também uma PSYOP de algum governo ou sociedade secreta, com o objetivo de inundar a internet com conteúdo gerado por IA. Dessa forma, o público ficaria paranoico com o que pode ser IA ou não, o que não apenas afeta coisas como ilustrações ou desenhos, mas também a própria A diferença entre teorias da conspiração que saem no 4chan e a verdade são 6 meses. segurança de qualquer indivíduo, visto que a IA Eu tenho que fazer o Vault 7, o roteiro tá pronto, eu só tenho que gravar. É capaz de, em teoria, fabricar uma evidência falsa de alguma pessoa inocente cometendo um crime ou realizando qualquer ato que possa resultar em uma perda com o público paranoico e com medo das IAs. Governos pelo mundo teriam o apoio para regulamentar a internet e efetivamente ilegalizar o anonimato, sobre a pretensão de provar que cada conta possui um ser humano por trás dela e não uma IA. E dessa forma, grupos dissidentes, opositores do governo ou sites de denúncia e vazamentos como a Wikileaks não poderiam mais existir na internet, visto que estes dependem do anonimato para existir. Também existem teorias que o próprio governo brasileiro realizou PSYOPs para favorecer sua agenda, ou que o Brasil foi vítima de PSYOPs por parte dos Estados Unidos para garantir a vitória de candidatos favoráveis aos Yankees. Eduardo Campos foi o governador de Pernambuco e candidato à presidência em 2014. Ele era afiliado ao PSB, sua vice era Marina Silva e estava colocado em terceiro lugar nas pesquisas. Em 13 de agosto de 2014, o avião jato de Campos sofreu um acidente que matou todos os tripulantes, incluindo o candidato. Marina Silva era para estar entre a tripulação também, mas afirmou que sua intuição... Com a agenda do Brasil, corrupção e patrimonialismo? Oficialmente, a causa do acidente foi acreditada morreu antes de ser preso. Pilotos que não tinham nenhuma experiência ou licença para pilotar a aeronave e as péssimas condições meteorológicas daquele dia. Após o acidente, Marina Silva tomou o manto de Eduardo Campos e prosseguiu com a campanha à presidência, disparando nas pesquisas que agora apontavam ela como a provável vencedora das eleições. Tem um vídeo muito bom sobre essas eleições aí no canal Impera. Dê uma olhada lá depois. Excelente. Tranquilamente o melhor vídeo sobre as eleições de 2014. São 3 vídeos, inclusive. 3 vídeos bem longos, praticamente só sobre a eleição de 2014. Então vai lá assistir. Vale a pena. Apesar do relatório oficial, surgiram diversas teorias que apontam que Eduardo Campos não morreu por conta de um acidente, mas sim por uma armação e homicídio. Primeiramente, o voo nem era para ter acontecido devido à inexperiência dos pilotos com aquele modelo de jato, e o gravador de voz da caixa preta estava inoperante. A CENIPA, órgão da Força Aérea responsável pela investigação do caso, negou acesso a dados coletados pela Unidade de Coleta de Informações do Avião sob o pretexto de proteger os direitos autorais da fabricante. Alguns membros da família de Eduardo Campos seguem afirmando que o caso não foi um mero acidente, mas sim um assassinato, com o irmão de Campos inclusive pedindo a reabertura das investigações. As principais teorias da conspiração em volta do caso afirmam que o avião de Campos foi sabotado pelo governo Dilma, pois meses antes do acidente, a presidente assinou uma lei que garantia sigilo de caixas pretas de acidentes aéreos. Outra teoria afirma que Marina estava envolvida no caso devido à sua misteriosa intuição que a impediu de entrar no voo marcado e porque foi após a morte de Campos que ela tomou o protagonismo da campanha e quase se tornou presidente. Outra teoria afirma mas como ela
fraca, não conseguiu. Campos teve seu voo sabotado por criminosos envolvidos no esquema de corrupção da Odebrecht, um escândalo que Campos estava envolvido, tanto que, de acordo com o Ministério Público, o próprio jato particular de Campos que sofreu o acidente foi comprado com dinheiro de propina. Então, ele teria sido morto para não poder delatar. Contudo, a causa oficial do acidente segue sendo o erro humano e o clima. Em 1954, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, cometeu suicídio no Palácio do Catete após ofensivas políticas de grupos de oposição, ameaças de militares e uma fracassada Essa foi a melhor ação do Getúlio Vargas da sua vida. assassinato contra um jornalista. O problema é que foi muito tarde, devia ter sido em 1930. Antigoverno. O presidente foi morto em sua cama, de pijamas, com um tiro no coração, um revólver ao seu braço direito e uma carta de suicídio onde expressava seu objetivo de se tornar um mártir e sair da vida para entrar para a história. Contudo, no mesmo momento que a morte de Vargas foi anunciada, também surgiram teorias que o presidente, na verdade, havia sido assassinado e que a história do suicídio foi apenas uma cortina de fumaça, narrativa que foi repercutida por jornais pró-Getúlio na época. De acordo com a autópsia, o tiro que matou Vargas acertou o coração de Vargas pelo lado esquerdo e de baixo para cima, o que é bastante incomum para um suicídio. Também foi questionado como que a carta de suicídio de Vargas havia sido escrita em uma máquina de escrever, sendo que o presidente não sabia datilografar, mas posteriormente foi confirmado pelo redator do discurso de Vargas, que foi ele quem publicou aquela versão para a imprensa, e a carta original de Vargas era a mesma, porém escrita à mão. Também surgiu um boato que o travesseiro de Vargas continha sinais de estrangulamento, mas eu não achei nenhuma fonte para isso, além de lendas populares. A Guerra do Paraguai foi orquestrada pela Inglaterra, é uma teoria repercutida por nacionalistas paraguaios e setores da esquerda brasileira. Nacionalista paraguaio. Puta merda. Que afirmam que o Império Britânico até falar isso é meio ridículo. Usou de sua influência para fazer o Brasil e a Argentina invadirem o Paraguai. Oficialmente, a Guerra do Paraguai começou quando o Brasil interviu na Segunda Guerra Civil Uruguaia no lado do Partido Colorado, enquanto... O nacionalista paraguaio, baixa a bolinha, beleza? Baixa a bolinha. A gente foi misericordioso de deixar 10% da sua população masculina e não ter anexado essa bosta desse pântano que vocês vivem. Beleza? Baixa a bolinha. A ditadura paraguaia, liderada por Solano Lopes, apoiava o Partido Blanco. Em resposta à entrada de tropas brasileiras no Uruguai, Solano ordenou uma invasão ao Brasil e também uma invasão contra a Argentina após ela ter recusado um pedido de acesso militar do Paraguai para que as suas tropas passassem pelo país. Medo da potência que é o Paraguai. Na verdade aconteceu, pois a Inglaterra havia influenciado os países da Tríplice Aliança a invadir o país, pois o Império Britânico via o Paraguai como uma ameaça à sua influência no continente. A maior evidência apresentada é o fato de bancos ingleses e a família Rothschild terem concedido empréstimos ao Brasil e à Argentina durante o percorrer do conflito, e declarações hostis ao Paraguai por diplomatas britânicos. Paulo César Farias foi um empresário e tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor. PC Farias viria a ser o protagonista de um grande escândalo de corrupção. Não vou dar spoiler aqui. Como o esquema PC Farias, onde empresários pagavam propinas para a campanha de Fernando Collor e, em troca, o presidente concedia favores políticos para esses empresários. PC Farias, sendo o tesoureiro da campanha de Collor, agia como a laranja ou testa de ferro desse esquema, ou seja, era ele quem intermediava esse processo. O dinheiro das propinas era depositado nas contas de PC Farias no Brasil e no exterior, que então eram gastos na campanha de Collor. Após o impeachment de Collor, PC fugiu do país e desapareceu até ser capturado em Bangkok, Tailândia. Contudo, ele foi pra Bangkok, foi apenas condenado por falsificação de documentos e 7 anos de cadeia, mas foi solto 7 meses depois para cumprir sua pena em liberdade condicional. Em 96, PC Farias e sua esposa foram encontrados mortos a tiros em sua casa na praia. A narrativa oficial da polícia foi que Paulo... Tem um vídeo muito bom sobre o caso do PC no canal Daniel Penin, isso, exatamente. Foi morto pela sua própria esposa por ciúmes enquanto ele dormia, e depois ela matou a si mesma. Tava curtindo o Lady Boys. Segurança de PC Farias até seriam julgados por suspeitas que eles teriam efetuado o crime, mas foram inocentados por falta de provas. A versão que afirma que Paulo foi morto por sua esposa não é muito assim. Jorge Uruel, Ernesto Geisel... Macumba. Por peritos da polícia até hoje em dia, e até hoje também não sabe quem matou o casal. Em 2024, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil iniciou a construção de um novo prédio em Brasília, com uma profundidade de até 30 metros. Iniciou-se então um rumor nas redes sociais que essa nova embaixada possuiria 9 andares subterrâneos, o que alertou o Congresso, que exigiu uma explicação da embaixada. De acordo com a Embaixada Americana no Brasil, a profundidade dessa nova estrutura se trata de pilares para garantir a estabilidade da estrutura e que o novo edifício possui apenas um andar subterrâneo e não 9. Em 1995, desapareceu uma menina de 11 anos chamada Aline, na cidade de Carapicuíba, São Paulo. Foram circulados boatos que a menina havia sido sequestrada por um grupo de palhaços que a raptaram e a levaram embora em uma Kombi. E então, a lenda da gangue de palhaços de Kombi se espalhou por toda a região da Grande São Paulo. Vários pais passaram a proibir seus filhos de saírem sozinhos na rua e vários palhaços de circo... Quando eu era criança, eu tinha... Meus pais falavam da gangue do palhaço, principalmente minha mãe. Foram ameaçados por conta dos rumores. A história da gangue dos palhaços ficou famosa pelo país inteiro após o jornal Notícias Populares ter uma série de matérias contendo relatos sobre essa gangue.
Embora o jornal esclarecesse que estes se tratavam de apenas rumores e relatos, a maioria dos leitores seguiram acreditando na existência da gangue. Houve inclusive um retrato falado de um dos membros dessa gangue, um homem afro-brasileiro musculoso de camisa azul e acessórios de palhaço, o que contribuiu para ver... Quanto tempo demora pra aparecer uma conta no Twitter chamado Palhaço Herói Nacional, alguma coisa assim com essa foto? A cidade dos rumores ao olhar do público. A Polícia Federal realizou uma investigação e concluiu que a gangue dos palhaços nunca existiu e tudo era nada mais que uma história popular. Até os dias de hoje, existem pessoas de idade que se lembram da gangue dos palhaços como algo que realmente aconteceu. O caso Pesseguini é uma das tragédias mais infames e controversas da história do Brasil. Em 5 de agosto de 2013, todos os membros de uma família foram encontrados mortos em sua casa. Esse eu pessoalmente acredito piamente que foi queima de arquivo. Impossível. Cara, tudo é bizarro. As vítimas eram 5 pessoas. E a Record culpou o Assassin's Creed. Entre elas, o pai e a mãe, que eram policiais militares, e o filho do casal, um menino de 13 anos chamado Marcelo. Marcelo foi encontrado morto no banco de trás do carro da família, enquanto as outras 4 vítimas estavam em seus colchões, mortos enquanto dormiam. Após investigações e análises da perícia, a narrativa oficial afirma que foi Marcelo quem matou seus pais e sua família enquanto dormiam. Então, o garoto pegou o carro da família, dirigiu até a escola, voltou para casa e então cometeu suicídio no banco de trás do veículo. O motivo do crime foi dado ao fato do garoto sofrer com falta de oxigênio em seu cérebro desde a infância, o que fazia ele suscetível a surtos violentos. Outra evidência que apontava para Marcelo ser o perpetuador era o fato dele jogar o videogame Assassin's Creed, que teria o motivado ou ensinado a cometer assassinatos. O fato que ele fez, a possibilidade... Esse velho decrépito, eu não... Cara, por causa desse caso eu não senti um milésimo de pena pelo que aconteceu com esse bosta. Dele realizar as mortes, matar e de repente isso ser pra ele como se fosse um joguinho de videogame que não era real. Por quê? Porque esse verme é um caso bizarro, porque era um casal de policiais. Foram executados dentro de casa. Eles meteram a culpa no moleque? Sim, ele dirigiu pra escola, assim. Só pra explicar, mostra aqui. Mostra aqui. Esse era o jogo que ele brincava, né? Assassin's Creed. O Assassin's Creed é nada mais, desculpa, eu tirei fora de hora. O que é? Nada mais é o que tá escrito aí, assassinos por convicção ou por crença. É um dos jogos mais em moda entre a garotada, é uma morte atrás da outra e já proibido em alguns lugares. E pode botar o menino. Eu pergunto à senhora, doutora, ele pode ter saído desse mundo real por um mundo de ficção, do nada? Olha, Marcelo, é possível. A gente sabe que crianças vulneráveis, ou adolescentes vulneráveis... A sua velha vai se... Eles podem ser influenciados, sim, por esses jogos, pela banalização da morte. Me parece que, como vocês... Tipo, tem noção que é um jornal carniceiro falando de banalização da morte? Eles não têm vergonha, porque eles não têm pudor algum, eles não têm remorso. A mídia carniceira brasileira é suja. Ele tinha um pensamento obsessivo de ser um assassino. Exatamente. De repente, ele pode ter entrado num estado de alteração de consciência e feito tudo isso. O brasileiro é muito burro pra dar moral pra jornalista. Quase todos são desprezíveis. É um ou outro que se salva. Calma, mas a gente sabe que isto não é algo natural e algo comum. Esse menino deveria estar passando por um momento muito difícil, em tese, tudo em tese. E que ele não verbalizava, ele não contava. Contudo, existem várias pessoas que contestam a narrativa oficial, afirmam a inocência de Marcelo e apontam que a família foi assassinada por alguma outra pessoa ou grupo de pessoas. Evidências que apontam para essa versão incluem: Marcelo era um adolescente de 13 anos e provavelmente não sabia atirar ou dirigir. Alguns laudos apontam que não foram encontradas digitais de Marcelo na arma ou resquícios de pólvora em suas mãos. Oh, meu Deus. Oh, não. Mas, ó, fizeram queima de arquivo e botaram a culpa no moleque. Pronto, caso encerrado. Próximo. As manchas de sangue encontradas nas paredes não correspondiam com alguém da altura de Marcelo. O cadáver do pai da família estava em um estado de putrefação, ao contrário dos demais. Testemunhas afirmaram que viram 2 indivíduos pulando o muro da casa no dia do ocorrido. Após os corpos serem descobertos, mais de 200 policiais entraram na cena do crime, o que poderia ter contaminado... Ah, esse bosta fez propaganda pro Hardline depois? Oh, que legal, né? Videogame violento. E um ano depois, foi feita uma reportagem na Band que afirmava que haviam mais de 100 horas de gravação relevantes que não passaram pela perícia. Esta é parte das centenas de horas de gravações que nunca chegaram às mãos da perícia, mesmo constando no processo. Nossa equipe teve acesso exclusivo ao material. 1h15 de 5 de agosto do ano passado. De acordo com a polícia, esse carro prata era dirigido por Marcelo Pesseguini logo depois de matar os pais, policiais militares, a avó materna e a tia-avó. Repare bem nessas imagens. O motorista está com as mãos em cima do volante e no banco de trás vemos o que parece ser um vulto.
veículo com os faróis apagados estaciona. E pisca 4 vezes a lanterna traseira como se estivesse enviando um sinal. Para aumentar o mistério, 40 segundos depois, 2 carros escuros com películas protetoras nos vidros passam em baixa velocidade. Uma das teorias mais populares afirma que a família foi morta pela própria Polícia Militar de São Paulo por conta de supostos conflitos que o pai tinha com a instituição e que a cena do crime foi manipulada para sugerir que foi Marcelo quem matou sua família. Dito isso, a versão oficial segue sendo a que Marcelinho foi quem matou seus pais em um surto de violência. Afinal de contas, a Polícia Militar de São Paulo não vai querer investigar um crime que possivelmente veio de dentro da Polícia Militar de São Paulo. Ora, porra. É isso. Nada acontece feijoada. Existe uma teoria que aponta que os fenícios descobriram o Brasil e estabeleceram uma forte presença no Nordeste brasileiro milhares de anos antes da descoberta dos portugueses. Eu quero acreditar nessa teoria. Eu não me importo com a opinião de vocês. Eu acredito nisso. O maior defensor dessa teoria foi o historiador e professor austríaco Ludwig Schwenhagen, que fez uma série de textos afirmando que os fenícios haviam chegado no litoral brasileiro por meio de correntes marítimas. Os fenícios se estabeleceram na região e se tornaram os povos tupis, por conta de algumas semelhanças linguísticas entre a língua tupi e a língua fenícia. De acordo com Schwenhagen, os povos tupis eram divididos entre 7 tribos e habitavam uma terra chamada Caraíba, um grande pedaço de terra firme que se localizava no Mar do Caribe, e após Caraíba... Minha avó disse que os fenícios vieram pro Brasil, eu acredito. ...afundar no oceano ou passar por alguma crise que resultou em seu fim, os povos tupis migraram para o norte do Brasil. Uma coisa que sustenta essa tese são relatos do padre Antônio Vieira, onde indígenas tupis lhe relataram que seus povos migraram para o norte do Brasil, de um país que já não existia mais. No final do século XIX e início do século XX, foram encontradas supostas inscrições arqueológicas no Nordeste brasileiro que continham textos escritos na língua fenícia, datados em 500 a.C. Apesar de vários arqueólogos e historiadores terem estudado essas inscrições e afirmado que elas são fraudadas, vários outros arqueólogos e historiadores fizeram seus próprios estudos e concluíram que elas são legítimas ou que é impossível determinar se é fraude ou não. Tancredo Neves foi o primeiro homem a ser eleito presidente após a queda do regime militar em 85, fazendo dele, em teoria, o primeiro presidente da República Nova. Porém, Tancredo morreu antes de tomar posse devido a complicações com a síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Eu acho que o Tancredo teria sido um presidente. Eu acho. Eu acho que se o Tancredo... Cara, o Tancredo era muito inteligente. Ele era um bom burocrata. É uma palavra pesada, né? Ele provavelmente teria sido o melhor presidente, porque a porra da Constituição de 88, além de todos os problemas que ela teve, todas as influências do PT, centrão, esquerda, a figura que estava acima ali também foi José Sarney. José Sarney não interferiu para barrar nada, mas ele colocou muita coisa do seu interesse dentro da Constituição de 88. Eu acho que o Tancredo faria... Ele ia colocar o seu peso em cima dessa Constituição, mas eu acho que ela seria menos horrorosa do que a Constituição de 88 é. Sei lá, eu fico pensando o que seria diferente. A morte de Tancredo foi repleta de mistérios, como o fato de sua condição ter sido escondida do público, rumores do público que Tancredo já estava morto desde as eleições, essa foto publicada para refutar a narrativa que Tancredo já estava morto, mas ela só acabou deixando as coisas piores porque o Tancredo parece morto na foto, e a causa de morte oficial não foi divulgada. Uma das teorias mais icônicas sobre a morte de Tancredo Neves afirma que o presidente, na verdade, foi assassinado pelos militares, pois estes queriam o vice de Tancredo, José Sarney, no poder, pois seu partido, o PDS, apoiava o regime militar. De acordo com essa teoria, as complicações de Tancredo se deram por conta de um envenenamento, evidenciado pelo fato de seu mordomo também ter sofrido com dores agonizantes na barriga. É difícil alguém ser pior que o Sarney ou fazer uma Constituição pior que 88. Tá entendendo? E morreu apenas um dia Wishful thinking aqui. O manuscrito 512 é um arquivo escrito em 1753 por bandeirantes que exploravam o interior da Bahia. O grupo de bandeirantes avistou uma enorme montanha brilhante e tentaram a escalar com a expectativa de encontrar cristais e metais preciosos. O grupo acampou e descobriu uma espécie de entrada secreta por acaso. A partir da passagem, encontraram uma rota até o topo da montanha, da onde avistaram uma enorme cidade do outro lado. Os bandeirantes inicialmente confundiram a cidade com uma povoação já devidamente colonizada, mas ao inspecionar, não encontraram sequer um único sinal de vida humana. Essa cidade tinha características de uma civilização antiga, ela tinha prédios e sua arquitetura não se assemelhava a nada que os portugueses ou colonos brasileiros construíam. Esse documento escrito foi enviado para autoridades no Rio de Janeiro, mas só foi de fato analisado e descoberto em 1839. Ele é legítimo, e estudos comprovaram que ele foi de fato escrito nos anos 1700. O manuscrito 512 serve como base para a maioria das teorias que afirmam a existência de uma civilização perdida no Brasil, e até hoje segue sendo um mistério que nunca foi solucionado.
O Pavilhão 18 é um suposto laboratório secreto do governo brasileiro localizado no subterrâneo da Universidade Estadual de Campinas, relevante ao caso do ET de Varginha. Bem-vindo de volta... Ah, tá. Eu falei bem-vindo de volta, Joseph Mengele. Com os ufólogos Marco Antônio Petit e José Fernando de Moraes Pinto, que são pesquisadores e especialistas no caso do ET de Varginha, o espécime foi capturado pelo governo e levado até a Unicamp para ser estudado, pois é dentro da Unicamp que existe um laboratório secreto especializado na pesquisa e estudo de seres extraterrestres, denominado Pavilhão 18. Essa narrativa é repercutida pelos próprios ufólogos, que dizem ter adquirido essas informações por meio de testemunhas e contatos no exército. Eles fazem experimentos com os economistas, por isso que eles saem tão retardados de lá. É muita radiação, sabe? A Unicamp respondeu a essas acusações. Porque a única explicação para economistas da Unicamp terem tantas ideias merdas, com tanta frequência e com tanta convicção nas bostas que eles falam. Afirmando que não possuía um laboratório secreto e, de acordo com o exército brasileiro, o ET de Varginha era na verdade um homem com deficiências mentais chamado Mudinho, que morava próximo ao local que o ET foi avistado. Coitado do Mudinho. A Serra do Roncador é uma região localizada bem no centro geográfico do Brasil, no estado de Mato Grosso, entre o rio Araguaia e o Rio das Mortes. A serra tem esse nome por conta do estranho barulho emitido pelas montanhas ao anoitecer, que se assemelha a alguém roncando, causado pela forma que o vento passa pelos rochedos. Além dos barulhos, a serra é também conhecida por ser um grande centro de atividades paranormais e avistamentos de OVNIs. Durante séculos e até os dias de hoje, a maioria das pessoas e turistas que passam pela região afirmam terem visto objetos brilhantes no céu, experienciado algum evento paranormal, ou até mesmo avistado seres que se semelhavam a humanos, mas brilhavam e desapareciam quando avistados. Cara, eu sou meio mongol, né? Toda vez que eu vou pra praia, eu fico imaginando navegadores portugueses, o que eles viram pela primeira vez quando chegaram na costa. E quando eu vou pro interior, eu fico imaginando o que bandeirantes passando por essas terras, o que eles pensavam e olhando. Tipo, é uma mongolice. Toda vez que eu vou pra esses lugares afastados de centros urbanos, eu fico pensando em colonização. Imediatamente. Na Serra do Roncador, também existe a chamada Lagoa Encantada, que recebeu esse nome por conta de crenças indígenas que a lagoa possui propriedades mágicas. Atualmente, grande parte da região é povoada por indígenas, que raramente permitem a entrada de forasteiros em certas partes da serra por crença que elas são sagradas. Em 1925, o arqueólogo e explorador britânico Percy Fawcett iniciou uma expedição para a Serra do Roncador, acreditando que a serra escondia uma civilização perdida. Contudo, Percy e todos os membros de sua expedição desapareceram ao chegarem no local. Mesmo após diversas tentativas de resgate, Percy e seu grupo nunca foram encontrados. E embora existam teorias que eles foram mortos por indígenas ou animais selvagens, até hoje não existe uma prova concreta para o paradeiro e destino de Fawcett. A Ilha de Marajó é uma infame ilha no Pará, marcante por seu baixo desenvolvimento e escândalo de tráfico humano. Na ilha, existem inúmeros casos de pessoas desaparecidas, principalmente crianças. A Polícia Federal já prendeu inúmeros suspeitos de sequestrar e traficar crianças, vendendo cada uma por cerca de R$1.000. Até os dias de hoje, existem relatos de pais que perderam suas crianças após sequestros. Esse caso já foi denunciado por moradores locais, por representantes da Igreja Católica, por ONGs, por ministros, por celebridades, mas a crise de tráfico humano ainda perpetua por inatividade do governo. Embora esses... Tá muito longe de centros urbanos, ninguém se importa com o que acontece lá, essa é a real. Casos já sejam trágicos por si só, existem teorias que apontam que esses escândalos da Ilha de Marajó sejam apenas a ponta de um iceberg. Várias redes de pedofilia em outros países tinham vítimas vindas de países latino-americanos, e é possível que muitas das vítimas em lugares como a Ilha de Epstein tenham sido sequestradas ou compradas da Ilha de Marajó. Algumas teorias também afirmam que a perceptível inabilidade do governo de lidar com a crise vem por interesse, e que diversos políticos do Brasil estejam envolvidos nessa rede internacional de tráfico humano, como no caso da cidade de Coari, onde o prefeito Adail Pinheiro foi condenado a 57 anos de prisão por participar de uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. A Burschenschaft Paulista, informalmente conhecida como Bucha, foi uma sociedade secreta brasileira de viés maçônicos que existiu durante um período de 100 anos, desde 1830, no início do Império, até 1930, com a ascensão de Vargas. A Burschenschaft tem sua origem na Alemanha e foi trazida ao Brasil pelo imigrante alemão... É sempre, né? Sempre. Sempre tem essas porra. Taxa mensal com base em sua posição dentro dela, a única maneira de entrar era por indicação de algum membro, e ninguém dentro da bucha poderia falar, mencionar ou reconhecer a existência da bucha. O propósito da sociedade era proliferar o liberalismo no Brasil e apoiar a queda da monarquia. Seus membros eram encorajados a tomarem posições importantes e influentes dentro da sociedade brasileira, como professores... Estão felizes, seus filhos da puta,
A gente tem que vilipendiar o... Deixa quieto. De universidade, militares e políticos. Membros da bucha deveriam ajudar outros membros da bucha a atingirem seus objetivos, com o objetivo final de tomar o controle das instituições, depois do governo, e enfim, instaurar a república liberal visionada pela sociedade. Ao fim do século XX, a Burschenschaft era uma das, ou a sociedade mais influente do país, contando com o apoio de diversos políticos e, recentemente, dos Barões do Café, que agora apoiavam o fim da monarquia por conta da Lei Áurea, que aboliu a escravidão e alienou os barões escravocratas contra o reinado de Pedro II. Após o golpe republicano, a Burschenschaft passou a ser a de facto governante do Brasil no período marcado por corrupção, instabilidade e eleições fraudulentas que foi a República Velha e a política do café com leite, onde vários presidentes do Brasil e figuras influentes do governo eram membros da bucha, como Campos Salles, Prudente de Moraes, Rodrigues Alves, Washington Luiz, Júlio Prestes, Alfonso Pena, Venceslau Braz, Arthur Bernardes e Rui Barbosa. Aí chegou o Vargas, botou todo mundo no bolso, matou alguns e ficou por isso mesmo. A bucha acabou perdendo seu controle após a Revolução de 30, onde um grupo de militares da chamada Aliança Liberal impediram a posse de Júlio Prestes e instauraram... Pô, dá pra fazer um bom filme sobre esses filhos da puta. Daria pra fazer um filme sobre eles. A conspiração que derrubou o Império, pai. Sabe, dá pra fazer um bom vídeo sobre isso. Getúlio Vargas no poder. A existência da bucha só seria revelada quando membros da sociedade chegaram a revelar ela após a Revolução de 30. A história da bucha exibe o quão facilmente uma nação grande como o Brasil pode ser de facto não sei se esse bagulho existe. Não tô nem aí. Governada por uma sociedade secreta, o que alimenta teorias sobre Illuminatis, maçons e possíveis sociedades secretas em escala global. Também existem teorias que apontam que a bucha nunca foi realmente dissolvida e que até os dias de hoje o Brasil segue sendo governado por uma sociedade secreta fundada por ex-membros da bucha. Ratanabá é uma suposta cidade perdida na floresta amazônica. Tudo começou com uma série de artigos que afirmaram a existência de uma civilização perdida na Amazônia do Mato Grosso. Os pesquisadores dessa empresa teriam sobrevoado essa área com aeronaves equipadas com, entre aspas, tecnologia de alcance e detecção de luz e um pulso de laser, fecha aspas, que foi capaz de... Ai, acho que trata tudo isso como verdade, mano. Vocês lembram? Acho que divulgou isso daqui como verdade. E logo depois eles defenderam a pele da censura. Detectar padrões simétricos e mapear uma cidade inteira escondida por debaixo da floresta. O nome dessa mega cidade perdida seria Ratanabá. E além de ter sido extremamente avançada, ela foi fundada há milhões de anos atrás, contando com túneis subterrâneos que conectavam a cidade com outros continentes e outras cidades perdidas pelo mundo. Ratanabá teria sido a capital global, suas entradas estão guardadas por bases militares brasileiras e suas ruínas são repletas de artefatos valiosos e metais preciosos como ouro e prata, o que motiva potências estrangeiras a tentarem invadir e controlar a Amazônia. A empresa responsável pela publicação desses artigos sobre Ratanabá foi a Ecosistema Dáquila, cujo presidente é Urandir Fernandes de Oliveira. Puta que pariu, velho. Inacreditável que alguém acredita nessa merda ainda. Que deve ter algum idiota que defende Ratanabá a ferro e fogo. O mesmo homem por trás da descoberta do ET Bilu. Opa, chegou em Hyperbórea. São inorgânicas. É uma teoria que afirma que todas as celebridades, famosos, cantores, atores, vencedores de reality shows e figuras de destaque na cultura popular são fabricadas e pré-selecionadas para a fama pela mídia ou pelo próprio governo por... A maioria é. A maioria é mesmo. Tipo, caralho. A Anitta sem a Globo, ela não existe. Ela não existiria. O Oruan sem o crime organizado, ele não existiria. A Ana Castela sem o agro, ela não existiria. Isso é verdade. Caralho. Cultura popular são fabricadas e pré-selecionadas para a fama pela mídia ou pelo próprio governo por meio de incentivos como a Lei Rouanet ou acordos secretos com empresas de mídia e gravadoras. Dessa forma, as únicas pessoas a conseguirem destaque na sociedade só chegariam a esse ponto por... Não é as únicas, mas a maior parte é. A maior parte é. Incentivo dessas partes, pois suas músicas sempre tocam nas rádios, pois sempre são inseridas em papéis de destaque em novelas, pois reality shows são fraudados para garantir sua vitória, etc. O objetivo seria fabricar uma galeria de celebridades que segue apenas os interesses do governo ou do estado paralelo e influenciam sua audiência para fazê-las terem simpatia pelo atual regime ou por sua agenda. O programa Paralelo foi um projeto secreto do governo brasileiro para desenvolver e fabricar combustíveis nucleares e bombas atômicas.
O projeto começou em 1979 e trouxe resultados satisfatórios, com inovações na tecnologia de enriquecimento de urânio e o estabelecimento da Nuclebras, uma estatal que publicamente tinha propósito de meramente pesquisar e desenvolver a tecnologia nuclear do país, mas provavelmente também contribuiu para o desenvolvimento da bomba atômica. A partir dos anos 80, o governo brasileiro criou uma base militar na região da Serra do Cachimbo, cujo objetivo era testar as bombas atômicas do programa paralelo. A base era extremamente sofisticada e possuía uma rede de túneis de mais de 320 metros de profundidade. Em 85, o regime militar caiu e o novo governo expôs o programa paralelo ao público e buscou encerrá-lo. A nova Constituição Brasileira de 88 expressivamente proibiu a obtenção de armas nucleares. A gente tem que acabar com a Constituição de 88. Olha, dentro da Constituição é proibido que o Brasil tenha relevância geopolítica. É isso. Hack the Planet tipou R$10. Salve Pardo, já viu sobre redes MER? Tem um projeto open source de rede de comunicação meu usando LoRa, Long Range Rádio, It's Over pra ABI HTTPS. Eu já ouvi falar disso daí, eu vi no vídeo do... O Su8 em ponto de interrogação. Se igual, 9 ou 4 Gshu e um Kush. Do sobrevivencialismo. Eu vi ele falando dessa rede. Eu achei curioso. Caçamba Inc. tipou R$10. Possível só Caçamba Inc. Estamos te procurando em todos os covers de Ghost em Curitiba. Tomando cu. Duvido com a Caçamba. Obrigado pelos 10. Ainda em 88, o presidente... Opa. Brasileira de 88 expressivamente proibiu a obtenção de armas nucleares. Ainda em 88, o presidente José Sarney extinguiu a Nuclebras. Abençoados sejam os tubarões que comeram o cadáver de Ulisses Guimarães. O programa nuclear brasileiro foi oficialmente encerrado em 1990 pelo presidente Fernando Collor. Filho da p... Quando este assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear e demoliu a base da Serra do Cachimbo. Que animal. Apesar do programa paralelo ter oficialmente encerrado em 1990, grande parte da infraestrutura do programa segue existindo até os dias de hoje, principalmente ao que se trata do enriquecimento de urânio, onde o Brasil é um dos líderes mundiais. Em 2010, o pesquisador alemão Hans Hill, que também chefiou um departamento na OTAN e é um especialista em armas nucleares, afirmou que o Brasil poderia estar secretamente construindo uma arma nuclear, burlando o Tratado de Não Proliferação e que o programa paralelo não tinha realmente encerrado em 1990. Ainda espero que sim. Nossa, eu espero que isso tenha acontecido. Mas eu não confio na capacidade do brasileiro de fazer bosta nenhuma. No Laboratório Nacional de Los Alamos, o Brasil, se quisesse, poderia criar uma bomba atômica em mais ou menos 3 anos. Algumas teorias afirmam que o Brasil possui uma situação parecida com a de Israel, onde o governo possui de fato armas nucleares, mas simplesmente esconde isso do público para evitar complicações diplomáticas. Espero que sim. Eu gostaria que tivesse. Eu gostaria. Eu acho que não tem, pessoalmente eu acho que não tem, porque senão já teria vazado. Alguém ia dar com a língua nos dentes, irmão. Desculpa, o Brasil é muito grande, tem muita gente na máquina, muita gente canalha na máquina. O Tesouro da Trindade é um suposto tesouro escondido por piratas no arquipélago brasileiro de Trindade e Martin Vaz. Tudo teria começado em 1880, quando um pirata inglês conhecido como Zulmiro escreveu uma carta detalhando a localização de um tesouro que continha ouro em pó, ouro em barras, prata, libras e moedas de outros países. O tesouro estaria escondido na ilha de Trindade, e a carta também tinha instruções bem específicas de como achar o tesouro, ao lado de... Quais complicações diplomáticas? Sanções, porque ter bombas nucleares é um negócio muito sério. Então a gente ia sofrer todas as consequências de ter bombas nucleares, porque, bom, não se quer a proliferação nuclear. Muito tarde, já tô travando toda a língua aqui. Quem tem bomba nuclear não quer que ninguém mais tenha. É simples. Porque é uma carta muito poderosa, que você pode impor a sua vontade. Ilustrações da ilha. Nos anos 1880, o explorador e escritor inglês Edward Frederick Knight já tinha escrito seu próprio livro detalhando que também tinha ouvido sobre essa lenda do tesouro e liderou uma expedição até Trindade, porém sem sucesso em achar o tesouro. Então tem isso, se o Brasil tivesse nukes, a Argentina provavelmente iria fazer também. Tanto que a gente tem um tratado com a Argentina de não ter nuke. E eles também têm. Então de tempos em tempos vem cientistas, especialistas pra cá e a gente manda pra lá pra ver que não tem mesmo bomba. É isso. A matéria do Jornal Brasileiro e o livro escrito por Knight sobre o tesouro acabaram atraindo vários exploradores para tentarem reivindicar essa recompensa para si, mas ninguém teve sucesso. Em 1949, o engenheiro belga brasileiro Paul Thiry estudou o tópico extensivamente e concluiu com base nas descrições da localização da carta e nas ilustrações que a verdadeira localização do tesouro não era em Trindade, mas sim na ilha de... Meu avô sempre falou que o avô dele dizia que tinha um tesouro incrível na Bahia e quem encontrasse seria muito rico. Spoiler, ele morreu sem saber a localização. Aí é foda, né?
que na era colonial foi um grande recinto para piratas no Atlântico Sul. Theory procurou pelo tesouro até sua morte em 1979, e um de seus amigos, chamado Osmar Soalheiro, continuou procurando o tesouro com base nas pesquisas e feitos de Theory, até o próprio Osmar falecer em 2011. Gugu Liberato foi um apresentador e produtor brasileiro, conhecido pelo seu trabalho no Domingo Legal e Gugu. De acordo com uma teoria, Gugu não morreu por acaso, mas foi assassinado por um de seus filhos para adquirir a herança, ou então, que Gugu não morreu após uma trágica queda tentando consertar o ar-condicionado de sua residência, mas sim tentando remover o cheiro de maconha da ventilação. Não existe nada comprovando isso, e eu tô incluindo isso no vídeo só porque é uma piada interna. O Vale de Anhangabaú. Essa é a primeira vez que ele beijou a mulher. Cidade de São Paulo, que é dita como amaldiçoada desde os tempos pré-coloniais. Essa região é cercada por 2 rios, o Tamanduateí e o Anhangabaú. O Anhangabaú era temido pelos indígenas. De acordo com eles, a água desse rio não era potável, pois ao bebê-la, você sofreria com doenças ao corpo e ao espírito, e ao cruzar esse rio, você seria perseguido por um espírito maligno chamado Anhangá. Este espírito tomava a forma de um cervo branco com olhos vermelhos e uma cruz negra na testa. Ele era extremamente sádico com suas vítimas, e é de seu nome que vem o nome do rio. Por conta disso, os indígenas evitavam passar pelo Vale de Anhangabaú a qualquer custo, e acreditavam que todo aquele vale era amaldiçoado pelo espírito. É a única explicação pra São Paulo ser o que é. Este pequeno vale foi o centro de diversas tragédias e eventos paranormais. É dito que todo o edifício do vale é amaldiçoado, toda empresa acaba falindo e todo residente tem algum encontro com o paranormal. Em 1937, uma família rica que morava no chamado Castelinho da Rua Apa foi misteriosamente encontrada morta. A versão oficial da polícia da época afirma que o irmão mais velho da família foi quem matou sua mãe e irmão, e então ele cometeu suicídio. Contudo, foram encontrados resquícios de pólvora na mão de ambos os irmãos, e o calibre das balas encontradas nos corpos dos irmãos era diferente do calibre encontrado no corpo da mãe, indicando que a família foi na verdade assassinada por outra pessoa ou grupo de pessoas. Desde esse evento e até os dias de hoje, o Castelinho é dito como um lugar assombrado, onde se pode escutar vozes e observar vultos fantasmagóricos. Em 1948, uma família que vivia em uma humilde residência do Vale também foi morta em um evento que ficou conhecido como o Crime do Poço. A família de 4 pessoas, composta por uma mãe, um filho e 2 filhas, viviam felizes e em uma relação ótima. Contudo, o filho que se chamava Paulo e era um professor assistente de química na USP, acabou dizendo de passagem em uma de suas cartas que sua mãe e irmãs tinham morrido. Quando a polícia chegou na casa e não encontrou nada de errado, eles questionaram Paulo sobre um poço que ele recentemente tinha construído no quintal da casa. A polícia então passou a suspeitar que algo estava de errado e chamaram um corpo de bombeiros para investigar o poço. Quando começaram a escavar, Paulo foi ao banheiro e cometeu suicídio com uma bala na cabeça. No poço, os bombeiros encontraram os cadáveres da mãe e irmãs de Paulo. Um dos bombeiros acabou tocando nos cadáveres sem uso de luvas e morreu pouco tempo depois de infecção cadavérica. Até hoje, não se sabe sequer o motivo de Paulo ter feito isso, visto que apenas dias antes do crime, a família se amava como qualquer outra. Durante os próximos anos, vários prédios foram construídos no Vale de Anhangabaú, e vários deles sofreram com incêndios por conta de estranhos curtos-circuitos. Um desses prédios que incendiou foi um prédio construído logo em frente à casa onde ocorreu o crime do poço. O nome do prédio era Edifício Joelma, e o incêndio matou 187 pessoas e feriu mais de 300, sendo esta a segunda maior tragédia em arranha-céus do mundo, atrás apenas do 11 de setembro. Após a tragédia, aquele edifício é dito como assombrado, e várias pessoas que adentraram no edifício após seu incêndio afirmam terem presenciado aparições de fantasmas e espíritos. A maldição do Vale de Anhangabaú continua até os dias atuais, com inúmeras pessoas morrendo de formas misteriosas no vale, ou tentando cometer suicídio, pois vozes estranhas as convenceram. Pacu de Goianinha aí, ó. Não tem dinheiro que me pague pra assistir essa p... Então, é isso. Mas o iceberg concluído, e é isso. Receba gnose.